Ô, Iglesias, até aproveitar logo essa sua fala inicial, porque ontem quero até mandar um abraço para ele, o Rodrigo Arleison, que é conselheiro tutelar na região da Coab, Patrac. Ele disse que divulgou uma notícia que eu soltei na última terça-feira, que o São Domingos reduziu o número de leitos. Uhum. E aí muita gente, é mentira, tá morrendo mais gente, não sei o quê. E eu expliquei o seguinte: o número de mortes, infelizmente, ainda vai continuar alto, porque ainda tem muita gente em estado grave. Mas o número de internações começa a cair. O paciente de UTI, ele não fica menos que 10, 12 dias aí dentro de uma unidade. Tem paciente que, inclusive, fica muito mais que isso. Fica 30, 40, às vezes 2, 3 meses dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, os casos graves, eles vão ter uma dificuldade de sair imediatamente. Portanto, o que a gente tem hoje na UTI é resultado de doença de 2, 3 semanas atrás, na maioria dos casos. Inclusive, tem até uma pesquisa que foi divulgada hoje da Associação Nacional dos Hospitais Privados, Iglesias, que diz que houve uma queda de 13 pontos percentuais. Estava em 98% e agora de 85% da ocupação de leitos de UTI em todo o país. Em todo o país. Privados em todo o país. E, inclusive, as cirurgias eletivas que estavam suspensas voltaram a ser... Já começaram a voltar, em breve deve começar também na rede estadual, no município de São Luís, no Hospital Universitário, a retomada dos procedimentos eletivos, de exames ambulatoriais também, consultas, porque a doença ela tem uma curva e a curva é de 12 a 16 semanas de maior gravidade aí dentro desse espectro da Covid-19. Volto a fazer o apelo aqui que fiz na terça-feira. É importante que amanhã o governador, na coletiva de imprensa, flexibilize mais o horário do setor de alimentação, restaurantes e bares, desemprego maciço dentro do setor, dificuldade econômica para as pessoas que produzem, que geram empregos. Iglesias, a Assembleia aprovou também uma ajuda emergencial, um auxílio emergencial aí para bares, restaurantes. Não é isso? Foi aquela medida provisória do governo, se transformou num projeto de lei. Quando chega para a Assembleia, projetos como esses, eles normalmente são aprovados. Uma ajuda em relação à questão do auxílio financeiro de R$1.000. Muitos bares e restaurantes com dificuldade do acesso por questões de certidões, tem uma série de entraves nesse momento de crise que eu penso que a gente deveria flexibilizar um pouco. Ô Iglesias, eu estou com uma pergunta aqui do Luiz Cláudio. Ele pergunta: doutor, por que mais de 28 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose da vacina no Maranhão? Muitas pessoas, nesse momento, elas têm dificuldade de irem a esses centros de referência, às vezes até por falta de dinheiro numa passagem. Eu, enquanto médico na rede de saúde, por várias vezes eu já tive paciente que não retornou numa consulta porque faltou um exame e porque não tinha o dinheiro da passagem, e aí não adiantava voltar na consulta comigo porque não tinha o exame para me mostrar. Então, essas questões relacionadas ao deslocamento, elas são muito interessantes e a gente gostaria que fosse feito um esforço pela Secretaria Municipal de Saúde para descentralizar cada vez mais essa questão das vacinações. A gente precisa fazer o desenho de um fluxo logístico de entrega de vacinas, de imunizantes dentro das unidades básicas de saúde, nas áreas pelo menos de maior densidade populacional, e confiar que os nossos servidores eles vão fazer a parte deles, que é garantir o não desvio de vacinas. E por falar nisso, a gente aprovou esta semana, já está aguardando apenas a sanção do governador Flávio Dino, do projeto de lei que aplica multa em quem, por exemplo, furar a fila de vacinação. Diego Emílio. Ô, Iglesias, dentro dessa questão, desses números que assustam aí, por exemplo, mais de 28 mil pessoas que já deixaram de tomar vacina, e no país já são mais de 1,5 milhão. Isso quer dizer prejuízo para os cofres públicos? Porque até quanto tempo a pessoa pode ficar sem tomar a segunda dose? Muito boa tua pergunta. Olha, aqui no Maranhão, até ontem, 629.045 pessoas elas tinham recebido a primeira dose. Sabe quantas receberam a segunda dose? Apenas 179 mil. Ou seja, a gente está falando aí de 440 mil pessoas que ainda não receberam a segunda dose. Praticamente o quê? 70% não receberam. Então, muita gente que aguarda a segunda dose. Respondendo a pergunta do Diego, a gente não tem o dado objetivo de quanto tempo a pessoa pode ficar. A Coronavac espera-se que até 28 dias as pessoas sejam vacinadas, para que tenha uma eficácia de aí até 62,5%. Em relação à vacinação da AstraZeneca, ela espera até 3 meses, ter um intervalo de dose maior. E para mim, assim, a minha opinião é que seria uma vacina excelente para ser fornecida em maior escala. Por quê? Porque ela dá esse intervalo maior de dose e, claro, também uma maior eficiência na vacinação. Ela tem uma eficácia bem melhor. Qual o intervalo para tomar a vacina da gripe e da Covid, doutor? É de 14 dias.
a diferença entre as doses. Você não pode tomar antes de 2 semanas uma vacina e a outra, para que não haja aí nenhum tipo de confusão no sistema imunológico do paciente. O prazo que eles estão preconizando é de 14 dias. Muito bem. Diego Eni. Ô, Iglesias, ontem saiu um estudo nos Estados Unidos que mostrou que as pessoas que tomaram a vacina contra a gripe tiveram uma imunidade cruzada contra a Covid-19. Qual a relação? A relação é que os vírus eles compartilham algumas partículas na cápsula externa que são semelhantes, e aí pode ter algum tipo de estimulação imunológica cruzada nesse sentido, mas não dá nenhuma garantia de que aumenta a resposta à Covid-19, do que reduz a mortalidade. O ideal é tomar de fato as 2 vacinas. Existe algum estudo já mostrando isso? Qual é a relação que pode existir nessa questão de tomar vacina e perder a locomoção, a cognitividade? Não tem nada relacionado ainda nesse sentido. A primeira vez que eu escuto uma notícia como essa foi agora você me falando. Então, vou até fazer questão de dar uma nova pesquisada, porque até o momento não tinha recebido nenhum tipo de notícia, nem procurado nenhum tipo de notícia, nem lido nenhuma notícia nesse sentido. A vacina da gripe, já começou a ser aplicada. Nós temos uma meta de vacinação de 2.393.971 pessoas do grupo-alvo. Vacinação vai até julho. Primeira etapa vai ser de 12 de abril a 10 de maio. Quem vai ser vacinado? Crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Gestantes, puérperas, povos indígenas e, claro, os profissionais de saúde. Na segunda etapa, que vai começar no dia 11 de maio ao dia 8 de junho, serão vacinados os idosos com mais de 60 anos e os professores da rede pública e privada. Na terceira etapa, que é a última etapa, que vai de 9 de junho a 9 de julho, pessoas portadoras de comorbidade, deficientes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, força de segurança, forças armadas, adolescentes de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas por aprovação, e a população carcerária. Os locais de vacinação são as UBS de todos os municípios do estado que tem que fornecer a vacina da gripe. Importantíssimo nesse momento, lembrando mais uma vez, aguardar o prazo de 14 dias entre a vacinação da Covid-19. Uma situação ainda, Nilo, que a gente precisa comentar aqui, foi anunciada em coletivo de imprensa do governador o auxílio emergencial do setor de eventos. Essas inscrições elas foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, dia 16, valor de R$600 pago em cota única. Como é que eu faço a inscrição? A inscrição pode ser feita pela internet, por meio do site www.auxilio.cultura.ma.gov.br. Como é que a rotina do hospital pode funcionar com tantos casos de Covid? Olha, isolando áreas é o que tem que fazer, fazendo fluxos de pessoas controlados dentro das unidades. Claro que isso aí dentro das unidades hospitalares que a gente tem, que são a maioria de estrutura antiga, várias estruturas antigas dentro do cenário arquitetônico da arquitetura hospitalar. Então é sempre um pouco mais difícil, mas é possível a gente construir fluxos de entrada e saída que não haja cruzamento, que é o mais importante. O paciente com Covid ele deve ser tratado numa enfermaria à parte. Os funcionários que tratam com pacientes com Covid, eles devem ser exclusivos para o setor, e o HU é um hospital que pode contribuir bastante nesse cuidado. Pode ser que o município e o estado venham a sofrer bastante, porque o São Luís cuida da atenção básica e o estado da média e da alta complexidade. Então pode vir também uma enxurrada de problemas aí depois. Sempre vem. Quando a gente teve aquela crise do primeiro ano, a quantidade de cirurgias ortopédicas que demorou a ser realizada, falta de material que sucedeu depois desse período, muitas cirurgias, neurocirurgias, cirurgias cardíacas, cirurgias pediátricas que deixam de ser feitas, termina atrapalhando bastante a assistência e, claro, uma ou outra pessoa, infelizmente, por conta dessa lentidão, termina indo a óbito. E aí o que nos deixa mais entristecidos nesse momento. Quem está mandando um abraço aqui para você, Iglesias, é o Thiago Brana, advogado, que está aí figurando para a lista do Tribunal Regional Eleitoral. Ele manda um abraço para a Iglesias e agradece o serviço que o senhor tem prestado à sociedade. Obrigado, Thiago. Você é um grande amigo. Aproveito para mandar um abraço aqui para o Silomar, para Beto Boy, para Lucas Carvalho, várias pessoas aqui que estão nos assistindo ao vivo aqui pelo Instagram, para a Liana, várias pessoas estão assistindo e nos acompanhando sempre aqui pelas redes sociais e agora pela rádio também. Doutor,
Que cuidados devemos tomar após a segunda onda para que não possamos cometer os mesmos erros do ano passado? Olha, só não ter campanha esse ano aí para a turma não aglomerar nas campanhas já vai ser uma grande coisa. Claro que é esperado no primeiro momento, e isso aí a gente, quando entende da dinâmica das pessoas, dinâmica das massas, a gente sabe que quando essa situação da Covid ela der uma resfriada mesmo nesse primeiro momento, principalmente no segundo semestre, as pessoas vão querer sair de casa, vão querer interagir, as pessoas vão precisar de um tempo para respirar. Eu mesmo, enquanto pai, estou com 2 meninos que moram comigo em casa, extremamente estressados. Escola tem aula uma semana, na outra semana não tem, aí interrompe completamente. A outra tem 3 anos de idade, não pode levar para nenhum lugar para fazer uma atividade diferente que não seja estar em casa. Os filhos das pessoas de todas as classes sociais, de todas as faixas de renda, com certeza enfrentam situações semelhantes, claro que ainda com situações mais graves associadas, como por exemplo a insegurança alimentar, que é um problema muito grande aqui dentro da nossa Maranhão, da nossa ilha de São Luís. Saiu recentemente o levantamento, tem 19% da população brasileira passando fome. Metade da população teve uma redução da capacidade de se alimentar junto com suas famílias. Ainda subsiste, claro, mas com uma perda em comparação ao que tinha. Então, é um cenário muito ruim do ponto de vista de alimentação, de insegurança alimentar, e é a preocupação principal, até para a gente poder garantir os outros direitos que as pessoas tenham. A alimentação é o básico aí da subsistência. Muitos pais que estão nos ouvindo agora, que têm filhos que estavam em creches, as creches algumas creches começaram a voltar, não é? A receber crianças em número menor, atendendo, né, a todas as orientações aí do Ministério da Saúde, mas muitos pais estão inseguros se devem ou não, se é o momento ou não de retornar com o filho, de enviar o filho para a creche novamente. Qual é a tua opinião, qual a tua orientação? É momento, Iglesias? Olha, as escolas, a boa parte delas tem cumprido com as determinações sanitárias, foram as que têm respeitado com uma maior disciplina todo o protocolo, né, que foi apresentado pelas autoridades de saúde aqui do estado. Então, se tem um lugar ainda seguro para começar a ter um retorno, são as escolas, né? As escolas particulares. As escolas públicas a gente não tem ainda um ambiente criado para garantir uma volta tão segura. Por quê? Porque a gente sabe das dificuldades que os prédios têm, das dificuldades de compras de carteiras, de reformas de salas, de estruturação de prédios com ventilação, com reparos de ar-condicionados. Então, tem a pressão corporativa também, que acontece às vezes por parte aí de alguns professores que têm receio também de voltar. Isso aí a gente tem que se colocar também no lugar deles nesse momento, entender o lado, a visão que o professor também tem nesse momento, mas é importante a gente garantir que a educação seja vista como um serviço essencial. Eu fui um dos favoráveis para que as aulas parassem num primeiro momento. Por quê? Porque tem a possibilidade de haver uma disseminação grande, mas como a gente já está num cenário em que a gente já atingiu o pico do problema e agora a gente vai andar mais uns dias com os níveis altos, com uma média móvel de óbitos ainda alta, mas já com tendência de redução, aí a gente pode pensar em retomar as aulas. Acredito que o mês de maio já seja um mês bastante bom em comparação aos anteriores para fazer a retomada das aulas e aí garantir o retorno das nossas crianças e adolescentes com a segurança que eles merecem e eles e os pais precisam. Nilo, na semana que vem a gente vai começar a trazer alguns colegas especialistas para tratar de alguns casos específicos aqui no programa, fazer uma informação de outras áreas. Já dá para a gente começar a tranquilizar um pouco mais a população em relação à Covid. E claro, quando eu digo tranquilizar, por favor, não entendam como relaxar e descumprir medidas sanitárias. A gente viu algumas reportagens na semana passada, pessoas foram vistas no interior de São Paulo em pleno descumprimento de medidas sanitárias, coisas extremamente importantes que precisam ser respeitadas. Mas na semana que vem a gente vai começar a trazer alguns colegas para bater um papo aqui sobre outros temas importantes na área da saúde. E claro, isso vai ser muito interessante para o nosso ouvinte.
Obrigado, Diego. Obrigado, Nilo. Obrigado, Adriana. E a todos os ouvintes, um forte abraço. Continuem nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, @Iglesio, no Facebook, Iglesio Moisés, e no Twitter, a mesma coisa. Forte abraço e até o próximo Fala, Doutor.